Seja bem-vindo ao canal Resumo e Novela. Quer ficar por dentro do que acontecerá nos próximos capítulos? Inscreva-se clicando aqui. Dê um joinha clicando aqui. Compartilhe com seus amigos em redes sociais aqui. No capítulo 174, segunda-feira, 04 de julho, Demoro diz a Vivi que não podia ter feito isto e esta diz-lhe que Demoro vai morrer no reformatório. Começa um diz que disse. Demoro diz a Vivi que Lincoln armou uma armadilha e que não tem como fugir. Vivi diz que o único jeito é sair e eles saem a correr pelo corredor. Lincoln faz o diretor refém. Demoro corre para o lado oposto de Lincoln, que manda os comparsas seguirem Demoro. Arlete diz a Judete que elas vão fazer uma festa de casamento a Carolina e a Pedro. Ivonete diz a Pedro que faz questão de ser madrinha do casamento dele com Carolina. Pedro concorda, mas diz que antes ela tem de voltar para Tomás. Ivonete diz que prefere não casar. Demoro diz a Vivi que tem algo de estranho porque a polícia chegou muito rápido e isto só pode fazer parte do plano de Lincoln. Fausto agarra no megafone e diz que cercou o reformatório. Demoro diz que Vivi tem de ir embora. Ele diz que foi tudo arranjado por Lincoln. Este aparece com o diretor como refém. Demoro foge com Vivi. Lincoln grita pela janela que vai matar o diretor. Fausto manda Xavier chamar reforço. Xavier liga a Vilma e diz que ela pode chamar a imprensa, pois o circo já está armado. Cíntia conta a Guga que Vivi foi salvar Demoro. O diretor diz para Lincoln se render. Lincoln diz que estão a pagar. Ele amarra o diretor e vai atrás de Demoro e Vivi. Demoro conta a Vivi que Lincoln o ameaçou se ele não assaltasse o supermercado. Ele conta que alguém pagou a Lincoln e tem alguém importante a querer apanhar Pedro. Vivi diz que só pode ser coisa de Vilma. Antônio, internado no hospital, lembra-se de Beatriz e fica triste. A imprensa chega ao reformatório e Fausto pergunta quem a chamou. Xavier diz que não faz ideia. Ivonete assiste na televisão a notícia sobre a revolta. Pedro liga a televisão e vê imagens da revolta no reformatório onde está Demoro e Vivi. No capítulo 175, terça-feira, 05 de julho, Pedro pergunta o que Mercedes está a fazer. Ela diz que veio à festa e trouxe um presente para Vivi. Pedro agarra Mercedes pelo braço e manda-a embora. Mercedes diz que tem um mandato do juiz e que não pode ser expulsa da festa da sobrinha. Mercedes entrega o presente a Vivi, que o atira ao chão. Vivi diz que nenhum papel pode forçar uma aproximação. Arlete diz para Mercedes ficar na festa. Mercedes planeia arranjar uma boa discussão na festa. Vilma diz para Xavier mandar Lincoln até a casa de Pedro porque a casa está vazia e colocar drogas lá. Xavier diz a Fausto que revistar os vagões abandonados para descobrir quem matou Marcos. Carolina diz a Pedro que Mercedes quer ser agredida para apresentar queixa na esquadra. Suelen mastiga gelo e Tomás diz que adora o barulho de gelo. Beatriz chega à festa com Tadeu e apresenta-o a Antônio. Tadeu sai para tomar uma bebida. Antônio pergunta se Beatriz quer acabar com o assalto. Guga dá um colar de brilhantes a Vivi. Cíntia e Demoro ficam com ciúmes e Ivonete e Suelen não percebem como Casé e Tomás estão a reagir. Tomás e Casé divertem-se com as reações das duas. Arlete diz a Pedro que quer fazer uma festa do casamento dele com Carolina. Pedro diz que a festa tem que ser simples. Arlete diz a Pedro que tem dinheiro e que ele está a ser intransigente. Pedro diz que o casamento vai ser a maneira dele ou não tem festa.
Xavier diz a Lincoln que tem de entrar na festa de Pedro e colocar um pacotinho de droga no quarto. No capítulo 176, quarta-feira, 06 de julho, Vivi diz a Cynthia que reparou que ele não gostou que Guga lhe desse um colar. Rose Claire diz para Pedro conferir se tem algum carimbo oficial no mandato de Mercedes. Pedro diz que vai ver. Mercedes não deixa Pedro ver o mandato. Pedro leva a Mercedes da festa. Carolina pergunta a Beatriz por que ela não está a trabalhar de tarde na produtora. Ela diz que está a trabalhar na loja de carros de Tadeu. Tadeu fica confuso e diz que nem sabia que Beatriz tinha uma produtora. Beatriz diz que quer fazer um filme sobre lojas de carros. Tadeu fica tenso e diz que Beatriz lhe mentiu. Demoro canta uma música Vivi. Júnior diz a Raíssa que ela está diferente. Ela diz que é impressão dele. Xavier manda Lincoln colocar droga nas coisas de Carolina. Lincoln entra pela janela e procura um lugar para esconder a droga. Lincoln agarra na máquina fotográfica de Carolina. Antônio entra em casa. No capítulo 177, quinta-feira, 07 de julho, Antônio vai atrás de Lincoln, que diz que não roubou nada. Lincoln tenta bater em Antônio com um bastão, mas Antônio domina Lincoln. Antônio liga para a polícia e avisa Fausto que apanhou Lincoln dentro de casa. Lincoln diz que estava a roubar para comer. Fausto passa um rádio para Xavier e diz que Antônio apanhou Lincoln em flagrante. Xavier diz que vai apanhá-lo. Xavier liga para Vilma e conta-lhe que Antônio apanhou Lincoln. Vilma fica com medo que Lincoln conte tudo para a polícia. Frederico liga para Tuquinha e pergunta se tem vaga na pensão. Ela diz que ainda não o pode receber. Ele fica nervoso e dá a corda no relógio, tenso. Ele desliga o telefone, irritado, atira-o para longe. Antônio pergunta quem mandou Lincoln cometer os crimes. Ele diz que morre se falar. Xavier invade a casa de Antônio e leva Lincoln para a esquadra. Antônio diz que vai com eles. Cazé diz que está apaixonado por Ivonete. Ela diz que o namoro deles é a fingir. Ele que a mentira virou paixão. Tomás diz que está a perder a cabeça por Suelen. Suelen e Ivonete desabafam que Tomás e Cazé estão malucos. Cazé e Tomás divertem-se e dizem que vão enlouquecer as duas. Antônio diz que Lincoln confirmou que está a trabalhar para alguém. Fausto diz que a situação de Lincoln é complicada. Lincoln diz que estava com fome. Fausto manda Antônio e Xavier saírem da sala. Fausto pergunta a Lincoln quem o está a manipular. Antônio diz a Xavier que se tiver alguém por trás de Lincoln, ele vai descobrir. Lincoln diz que não tem ninguém por trás dele. Fausto pergunta se Xavier o está a ameaçar. Lincoln nega. Fausto olha incrédulo para Lincoln e diz que ele ficará detido na esquadra até contar a verdade. Pedro, Carolina, Vivi e Rafa chegam a casa e assustam-se com a bagunça. Eles não encontram Antônio e Carolina liga para a polícia. No capítulo 178, sexta-feira, 08 de julho, Fausto diz que Lipe forjou a própria morte. Vivi fica com medo e Demoro pergunta se Lipe pode voltar para Tinguá. Fausto diz que criminosos são sempre imprevisíveis. Vivi pede proteção da polícia. Fausto diz que não pode colocar uma viatura à disposição de Vivi. Beatriz diz a Tadeu que Mano está furiosa porque ela é melhor vendedora de carros. Tadeu diz que não quer brigas na loja. O conselheiro diz a Vilma que eles decidiram nomear Tomás presidente da fábrica. Tomás, Arlete e Carolina comemoram. Vilma diz que um dia voltará a ocupar a cadeira da presidência. Lincoln pergunta quem está a pagar a Xavier. Ele manda Lincoln calar a boca e diz que Fausto vai interrogá-lo novamente.
Vivi contato Cunha e a Ivonete que Lipe não está morto. Vivi diz que recebeu flores e acha que só pode ser Lipe. Frederico vai à casa de Pedro. Rafa e Joaquim recebem-no. Frederico pergunta se tem um quarto para alugar. Rafa diz que em casa dele não se aluga um quarto. Frederico diz que se confundiu. Vilma diz a Lourdes e a Suelen que elas são cúmplices e colocaram as bombas de fumo e a placa da Fênix no arquivo de Roberto. Eurico diz a Júnior que as placas da Fênix da sala de Roberto têm apenas as digitais de Beatriz e Lourdes. Eurico diz que eles não têm provas. Gastão chega à loja com a mala de dinheiro. Gastão diz a Mano para ela parar de se meter na vida de Gastão. Antônio diz a Marreta que ficou com ciúmes de ver Beatriz com Tadeu. Marreta diz que Beatriz vai atrapalhar o assalto deles e pede para Antônio reconquistar Beatriz. Antônio diz que não volta para Beatriz. Tuquinha recebe Frederico na pensão e diz que não pode hospedá-lo. Ivonete acha Frederico familiar. Ele diz que todo mundo diz a mesma coisa. Léo diz a Guilherme que vai fazer a prova para os bombeiros. Tuquinha diz que Frederico pode dividir o quarto com Cazé. Fonte: Chamas da Vida, novela da Record, resumo dos próximos capítulos. Olá, obrigado por assistir nosso vídeo, resumo e novela. Saiba dos próximos resumos, inscrevendo-se em nosso canal, clicando aqui. De um joinha clicando aqui, e ajude a crescer nosso canal. Compartilhe nosso vídeo nas redes sociais. Até a próxima.